Olha, a história das plantas é, na verdade, uma saga de pura inovação. E hoje a gente vai mergulhar na história de como elas aprenderam a conquistar a altura. Foi uma verdadeira revolução tecnológica, só que biológica, sabe? E isso mudou a cara do nosso planeta para sempre. Imagina só, por milhões e milhões de anos, a vida vegetal na Terra era baixinha, rasteira. As briófitas, tipo os musgos que a gente conhece, viviam coladinhas no chão, sempre precisando de um ambiente bem úmido. Mas aí, alguma coisa mudou. De repente, surgiram plantas que, olha, ousaram crescer. Plantas que começaram a alcançar o céu. Então, a grande pergunta que moveu uma das maiores transformações da vida na Terra é até que simples. Como é que as plantas aprenderam a ficar de pé? A resposta, gente, está num grupo pioneiríssimo que resolveu de vez o problema da gravidade. E essa é a história das pteridófitas. Foram elas as primeiras a encarar o desafio de viver longe daquele contato direto com a água e, claro, a se erguer contra a força da gravidade. Foi aí que começou de verdade a conquista da altura. Olha, a gente está falando de uma linhagem que é absurdamente antiga. Pensa comigo, 400 milhões de anos atrás. Foi quando apareceram as primeiras pteridófitas, como as do gênero Rhynia, que eram bem simples. A partir dali, durante o período devoniano, começou uma explosão de diversidade que tomou conta de tudo. E o sucesso foi tão grande, mas tão grande, que hoje existem mais de 15 mil espécies descendentes delas prosperando pelo mundo. Mas afinal, que plantas são essas? Bom, o grupo é bem grande. Inclui as super conhecidas samambaias, as avencas, mas também umas talvez menos famosas, como os licopódios e as cavalinhas, que também são chamadas de exetum. O legal é que todas elas têm em comum aquela inovação que permitiu que elas crescessem tanto. E que inovação foi essa? Pensa num verdadeiro sistema de encanamento interno. Foi isso, uma revolução vascular que mudou completamente não só a arquitetura das plantas, mas a do mundo inteiro. Beleza, vamos entender isso direito. A primeira parte desse sistema se chama xilema. Imagina ele como os canos que puxam a água e os minerais lá das raízes e levam para cima. Só que não é só isso. As paredes desses canos têm uma substância chamada lignina, que é super rígida. Ela funciona como um esqueleto mesmo, dando todo o suporte mecânico que a planta precisava para poder crescer para cima. Do outro lado, a gente tem o floema. Se o xilema é um encanamento que leva a água, o floema é tipo a rede de delivery de comida. É ali que pega os açúcares, ou seja, a energia que foi produzida lá nas folhas com a fotossíntese e distribui para todas as outras partes da planta. Genial, né? E olha que incrível, a gente consegue ver de perto essa engenharia toda. É uma espiada microscópica nesses canos celulares que literalmente mudaram o mundo. Uma rede super complexa, super eficiente, que permitiu que as plantas finalmente superassem o limite de tamanho que elas tinham. E aqui a gente vê o ciclo completo, o sistema circulatório da planta em ação. Funciona assim. Primeiro, as raízes absorvem a água e os minerais. Aí o xilema leva essa seiva, chamada de seiva bruta, lá para cima, para as folhas. Nas folhas acontece a mágica da fotossíntese, que produz o alimento, e por fim, o floema distribui essa seiva cheia de energia para todo o resto. Foi esse ciclo que tornou possível as plantas gigantes. Então, com esse problema do encanamento interno resolvido, as plantas puderam começar a investir em outras partes, num hardware externo mais especializado, sabe? Foi o começo da anatomia da planta como a gente conhece hoje, a construção de uma verdadeira pioneira. O ponto principal aqui é que cada uma dessas novas estruturas só foi possível por causa do sistema vascular. Surgiram as raízes de verdade bem mais complexas para ancorar a planta e absorver nutrientes, no lugar daqueles simples rizoides. Apareceram também os caules subterrâneos, os rizomas e as folhas. As folhas se tornaram painéis solares gigantes totalmente dedicados a capturar o máximo de luz. Dá para ver essa evolução nas próprias folhas. Elas começaram como micrófilos, que eram estruturas bem pequenas e simples, quase umas escamas com uma nervurinha só. E daí evoluíram para os macrófilos, que são as folhas grandes e complexas que a gente vê nas samambaias de hoje, cheias de nervuras, verdadeiras obras de arte da engenharia natural. E por falar em folha de samambaia, tem uma coisa que é a cara delas, a bácula. Sabe aquela pontinha toda enroladinha que parece um violino? É isso, é a folha nova, toda compactada, esperando o momento certo para se desenrolar de um jeito majestoso. Ok? Vamos juntar tudo. Raízes de verdade, caules fortes com encanamento interno, folhas super eficientes,
O que acontece quando um ser vivo, com toda essa tecnologia, se espalha pelo planeta? Acontece um mundo totalmente novo. Pela primeiríssima vez na história, a Terra viu nascerem as primeiras florestas, e elas eram dominadas por esses pioneiros gigantes. É até difícil de imaginar hoje, mas é verdade. No passado, existiram samambaias e cavalinhas gigantes que formavam florestas colossais. Lá no período Carbonífero, a gente não está falando daquelas plantinhas delicadas que enfeitam a casa. Eram árvores imponentes. Ainda que hoje a maioria seja herbácea, baixinha, algumas daquelas formas antigas, as arborescentes, passavam fácil dos 4 metros de altura. Elas criaram as primeiras copas de árvores, o primeiro subbosque, a primeira sombra de floresta da história do planeta. Mas nem tudo era perfeito. Apesar de toda essa inovação, de todo esse domínio, essas plantas ainda tinham uma vulnerabilidade, um ponto fraco. Um verdadeiro calcanhar de Aquiles que ainda as prendia ao seu passado aquático. Pensa bem, com um sistema vascular tão sofisticado e a capacidade de ficar gigantesca, por que elas não dominaram absolutamente todos os cantos do planeta? O que faltou? A resposta está na forma como elas se reproduzem. Por mais avançadas que fossem em sua estrutura, elas ainda carregavam essa herança dos ancestrais aquáticos, a necessidade de água para a reprodução. As células reprodutoras masculinas, os gametas, precisavam literalmente nadar numa fina camada de água para chegar até as células femininas e fecundá-las. Então, essa dependência da água, somado ao fato de se dispersarem por esporos, que são muito mais simples e frágeis que as sementes, acabou limitando a expansão delas para lugares mais secos. Foi um problema que só as plantas com sementes, que vieram depois, conseguiriam resolver. Mas mesmo com essa limitação, não dá para diminuir o impacto delas de jeito nenhum. O desenvolvimento do xilema e do floema foi o passo decisivo, a fundação para as grandes florestas que a gente conhece hoje. Elas literalmente mudaram o clima e a atmosfera do planeta. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Se a água para se reproduzir era a barreira final, qual foi a próxima grande invenção? O que permitiu que as plantas finalmente conquistassem até as terras mais secas do mundo? Bom, a resposta para isso já é uma outra história e outra revolução.